Graça e paz, família de Deus. Hoje vamos para o capítulo 21 do Evangelho de Mateus, onde encontramos aqui a narrativa da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Podemos ver nessa narrativa pelo menos dois grupos de pessoas distintas. O primeiro grupo gritava a Jesus: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, quando ele entrou na cidade. Então Jesus entrou debaixo dessas falas, desses gritos dessas pessoas, reconhecendo quem ele era. Sabemos que alguns ali não tinham alcançado a compreensão exata de quem ele era, porém, quando ele entrou no templo, expulsou os mercadores, a Bíblia diz que ele realizou alguns milagres ali. E depois disso, muitas pessoas disseram: Ele é o filho de Davi, reconhecendo a messianidade de Jesus, já que as Escrituras e as profecias diziam que o Messias viria da linhagem de Davi. No entanto, um outro grupo estava ali também em Jerusalém, o grupo dos fariseus e talvez uma boa parte dos religiosos daquele lugar. Esse grupo questionava Jesus de onde vinha a autoridade dele para curar os enfermos, para fazer aqueles sinais. Perguntaram a Jesus, Jesus ali teve um diálogo com ele que eu acredito ser irrelevante para nós falarmos agora, para o vídeo não ficar muito longo, mas Jesus então diz, se vocês não conseguem responder a pergunta que eu fiz, eu também não vou responder de onde vem a autoridade que eu tenho para fazer essas coisas. No entanto, Jesus conta a essas pessoas duas parábolas. A primeira eu acredito que resume bem aquilo que Deus quer nos ensinar a partir desse capítulo. Jesus conta uma parábola que um homem tinha um vinhedo e ele chama os seus filhos e diz ao filho mais velho: Filho, vai cuidar do vinhedo para mim? E o filho mais velho disse que não iria. No entanto, ele experimentou depois uma mudança de mente, um arrependimento e foi fazer aquilo que o pai tinha dito. O pai também disse a mesma coisa ao filho mais novo e o filho mais novo disse que iria. No entanto, não foi. Então Jesus pergunta aos seus ouvintes: qual desses obedeceu o pai? A resposta das pessoas foram: o mais velho. Apesar dele em algum momento ter expressado ali uma rebeldia, talvez, mas depois ele colocou a mão na consciência, se arrependeu e foi fazer o que o pai tinha lhe ordenado. Enquanto que o outro, diante do pai, talvez querendo fazer uma média, vamos dizer assim, disse: Não, eu vou fazer sim, pai. E na realidade não fez. Na verdade, Jesus está dizendo àqueles homens, e Jesus disse aos fariseus: Olha, exatamente, eu digo a vocês que muitas prostitutas e publicanos entrarão no reino dos céus primeiro que vocês. Porque vocês ficam aí tentando manter a sua reputação diante das pessoas e talvez tentando enganar a Deus, mas na realidade enganam-se a si mesmo, dizendo que são obedientes, mas que na verdade vocês são totalmente desobedientes a mim. Vocês se preocupam com a sua reputação diante dos homens, mas vocês se esquecem que diante de Deus que vê todas as coisas, vocês estão reprovados, porque vocês mentem para si mesmos, tentando manter uma aparência de obedientes, mas na realidade vocês são desobedientes. Ficam ali cumprindo lei, mas na verdade, quando nós vemos lá em Oséias, um texto maravilhoso, que eu gosto muito de citar esse texto, Jesus disse: Olha, eu prefiro que vocês vivam uma vida de amor e misericórdia do que vocês ofereçam sacrifícios. Eu prefiro 1000 vezes que vocês me conheçam do que vocês ofereçam holocausto. Jesus estava dizendo: vocês ficam aí cumprindo rituais, mas a vida prática de vocês não condiz com aquilo que vocês fazem dentro do templo, aquilo que vocês tentam mostrar para as pessoas. Enquanto que talvez os publicanos e as prostitutas, que aparentemente no momento de rebeldia aparecem ali negando a Deus, obedecendo a Deus, mas quando são confrontados com sua verdade, eles se arrependem e passam a obedecer a Deus, e por isso entrarão no reino do céu primeiro que aqueles que são da religião. E nós precisamos entender isso. E a pecaminosidade daquele povo dos fariseus era tão terrível que Jesus diz a eles uma outra parábola, que um homem tinha uma terra, ele arrendou a terra a alguns homens, para esses homens fazer a sua plantação, e quando chegou o dia da colheita, que o dono dessa terra tinha direito a uma porcentagem como pagamento dessa colheita, ele enviou seus funcionários, e esses homens que tinham arrendado a terra mataram os funcionários do dono da terra. Então a Bíblia diz na parábola que ele enviou um grupo maior de funcionários, e esses homens também mataram esses homens. Então o dono da terra pensou: vou mandar o meu filho, eles vão respeitar o meu filho. Então aqueles homens, ao ver o filho chegando, disse: vamos matar ele também, que ele é o herdeiro da terra. Quando os donos da terra morrer, a gente fica com ela. Então a Bíblia diz que os fariseus entenderam que esses homens maus eram eles,
porque não perceberam que o Filho de Deus estava ali, não deram a ele a devida honra e eram pessoas cumpridoras de rituais. Então, veja bem, esses homens não deram ouvido aos profetas. Aqueles funcionários que foram enviados primeiro eram os profetas. Esses profetas também foram mortos, não deram ouvido a que Deus falou através da vida dos profetas. Também não deram ouvido ao que Deus falou na boca de Jesus. Mas diante daquilo que os rituais da religião exigiam, eles ficavam aparentando pessoas boas, mas eram tão ruins que não perceberam a ação de Deus através dos profetas, nem mesmo diante do Filho de Deus. Enquanto que muitos pecadores, aquelas pessoas que ali gritavam, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, certamente havia ali muitas pessoas, muitas ex-prostitutas e ex-publicanos que haviam se convertido e tinham reconhecido as suas pecaminosidades, mas muitas vezes a nossa posição, a nossa condição de religiosidade, eu não gosto muito de usar esse termo, mas de uma pseudo-espiritualidade, nos impede de enxergarmos quem nós realmente somos, nos impede de reconhecer o quanto somos rebeldes, quanto estamos negando e desobedecendo a Deus, porque nos conformamos em cumprir rituais, mas a nossa vida prática, nossas relações pessoais, a nossa relação talvez até mesmo com o Criador, talvez sejamos bons na nossa relação com a religião, mas na relação com o Pai, não somos tão bons assim. Os fariseus eram exatamente isso, cumpridores de rituais excelentes, zelosos pela lei, mas não perceberam Cristo, não perceberam a vontade de Deus manifesta em Jesus Cristo, não deram ouvido aos profetas, enquanto que os pecadores, os supostos pecadores aos olhos da sociedade, da sociedade religiosa, daqueles que faziam parte da religião, eles experimentaram arrependimento, conseguiram reconhecer sua pecaminosidade, seus erros e se converteram e passaram a obedecer o Pai. Qual dos dois filhos nós temos sido? Aqueles que conseguem enxergar as suas fraquezas e se voltam para o Senhor, ou aqueles que estão anestesiados pela religião e não conseguem reconhecer suas limitações e seus pecados e por causa disso não se convertem? Aqueles que depois de experimentarem o arrependimento e por reconhecerem quem Cristo é, por causa daquilo que Cristo fez em suas vidas, dizem, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, ou aqueles que por causa da religiosidade, desse anestesiamento que a religiosidade muitas vezes nos impõe, estamos aí muitas vezes não conseguindo perceber a ação de Deus, não conseguindo ouvir a voz de Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas. Converta o nosso coração e nos endireite, aplane nossos caminhos, para que nós possamos dar ouvido à voz do Senhor, estar atento à vontade do Pai. Porque nós sabemos que o desejo de Deus é que nós sejamos filhos obedientes, que nós estejamos atentos à voz de Deus. Não podemos obedecer a Deus se não estivermos com a sensibilidade do Espírito Santo, se não estivermos em comunhão com o Espírito Santo, para discernirmos a vontade de Deus, os propósitos de Deus para nossas vidas, se nós não estivermos nos enganando com a nossa pseudo-religiosidade ou espiritualidade, que muitas vezes se limita a cumprir rituais. Deus deseja mais obediência, no sentido de viver uma vida de amor e misericórdia, mais conhecimento de Deus, mais comunhão com Deus do que qualquer tipo de sacrifício, porque é na vida prática que nós vamos mostrar que nós estamos em comunhão com o Pai, que somos obedientes. Porque cumprir ritual é muito fácil. Ir no culto aos domingos é muito fácil. Mas viver a vida cristã na segunda-feira, quando você é confrontado, quando eu sou confrontado, quando temos que demonstrar realmente a comunhão que nós temos com Deus, aí sim nós devemos mostrar a nossa obediência ao Pai, amando os nossos inimigos, perdoando os que nos perseguem, demonstrando o amor e a graça de Deus àquelas pessoas que talvez seja mais difícil, e não somente dentro dos nossos guetos, na nossa espiritualidade, ali nas nossas reuniões, mas esse é o desejo de Deus, que nós sejamos encontrados como filhos obedientes, e assim possamos glorificar o nome do nosso Pai, em nome de Jesus. Vamos orar por isso? Deus, nós clamamos ao Senhor, pedimos ao Senhor perdão, Senhor, por nossas falhas, por todas as vezes que negligenciamos a nossa dedicação ao Senhor, que negligenciamos, ó Pai,
a obediência ao Senhor, porque muitas vezes nos limitamos e nos acomodamos, ó Pai, em obedecer aquilo que muitas vezes a nossa denominação pede, a nossa religião pede, mas nos esquecemos daquilo que o Senhor deseja para nossas vidas. Nos esquecemos de reconhecer o seu senhorio sobre nós, nos esquecemos daquilo que realmente é precioso para o Senhor, que é uma vida cotidiana, que dê sinais da existência do Senhor sobre nossas vidas, que mostre no nosso dia a dia a transformação que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai, sim, um dia éramos rebeldes, negávamos, ó Pai, a sua vontade, vivendo segundo o curso da nossa natureza humana, mas que o Senhor converta o nosso coração dia a dia, após dia, Senhor, que nós possamos experimentar o arrependimento a cada amanhecer e que nós possamos nos voltar a Ti, Senhor, a cada momento da nossa existência e clamarmos para o conhecimento da Sua vontade para nós, para que possamos obedecê-lo. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo nos alcance com a Sua graça e misericórdia e nos instrua segundo o Seu querer. Tudo isso para que o nome do Senhor Jesus seja exaltado e que o Senhor encontre em nós, ó Pai, filhos obedientes, apesar das nossas fraquezas e debilidades, há no nosso coração e que haja sempre no nosso coração o desejo de obedecer ao Senhor e que nós possamos nos despojar, Senhor, de toda capa da religião, para que possamos ser encontrados com sinceridade diante do Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe ela com as pessoas que você ama e que o nome do Senhor Jesus seja glorificado através da minha e da sua vida e que sejamos encontrados como filhos a quem o Senhor ama e a quem nós também o amamos e obedeçamos em nome de Jesus. Se você puder, deixe seu like, deixe um comentário. Se a palavra de Deus ministrou algo no seu coração que você deseja compartilhar com outras pessoas que vão poder ler depois, você puder se inscrever, você que não é inscrito pode se inscrever no canal, assim você vai estar nos ajudando aí a alcançar mais pessoas para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe.